Olá, alunos. Então, nós daremos continuidade ao nosso módulo de uroanálise de líquidos biológicos. Agora que nós já tivemos a introdução, entendemos um pouco sobre as membranas peritoneal, pleural, que envolvem as cavidades torácica e abdominal, nós entendemos aonde o líquido preenche, né, qual a sua função, qual é o seu papel nesse processo fisiológico de manutenção dessas duas cavidades. E já entendendo um pouco relacionado a quais seriam as patologias que alterariam a característica normal desse líquido, basicamente pelo seu acúmulo, nós comentamos também um pouquinho a respeito da característica do líquido que será tão importante na diferenciação da patologia envolvida no processo. Então, nós comentamos a respeito da base de transudato e exudato. Agora, a gente pode entender um pouquinho mais das amostras que serão encaminhadas ao laboratório. Então, nesta aula, o objetivo basicamente é a gente entender a qualidade da amostra que a gente vai analisar. Então, vamos entender, né? Em relação às amostras biológicas. Então, alunos, vejam, eu comentei com vocês que a gente iria analisar, certo? Basicamente neste módulo, o líquido peritoneal, o líquido pleural. Talvez eu consiga falar um pouquinho para vocês, né, a base de líquido pericárdico, e o último módulo será a respeito de líquido sinovial, a última aula, na verdade. Então, entendam, esta é a relação que a gente tem de análise, né, laboratorial. Então, quando eu penso num paciente que fez um derrame, o médico coletou essa amostra e encaminhou para o laboratório. Então, nós teremos, né, vários setores do laboratório, onde eu vou analisar, certo, as amostras biológicas, vou entender, certo, quais são os exames solicitados pelo clínico, pelo médico, para que, evidentemente, ele faça um diagnóstico correto. Então, é claro que o papel do laboratório é muito amplo. Eu posso falar para vocês, né, talvez um pouquinho mais com propriedade do setor onde eu trabalho, de hematologia e citologia, mas, evidentemente, a gente vai precisar abordar um pouquinho mais, né, de outros exames relacionados a essa análise. Perfeito? Então, a gente entende que para que todos esses laboratórios, todos esses setores do laboratório, desculpem, tenham uma amostra viável, uma amostra que gere um resultado confiável, a gente vai ter um grande problema. Então, eu falo disso porque onde eu trabalho, aqui no Hospital de Clínicas, no laboratório, né, de hematologia, nós ainda não conseguimos instituir essa propriedade tão importante que é obter uma amostra anticoagulada. Então, eu coloco aqui para vocês, ó, o setor de bioquímica deveria receber uma amostra, certo? Heparinizada. Segundo literatura, né, eu sempre falo, não sou eu que estou falando isso. A literatura, né, tanto internacional, literatura nacional, aborda a importância de se ter uma amostra heparinizada bem, né, separada, bem fracionada para a bioquímica, né, gerar resultados confiáveis. Turma, mais importante do que qualquer outra coisa é a gente ter a preservação das células que eu vou visualizar, fazer, preparar, confeccionar uma lâmina, né, de citologia bem feita, fazer uma coloração com uma qualidade boa para eu poder diferenciar as células que eu estou observando. Eu comentei com vocês na aula passada, né, que em relação a câncer, a neoplasia, normalmente, claro, a gente não tem uma grande dificuldade, porque quando tem bastante células, elas abarrotam, né, uma cavidade, um líquido. Você tem muitas células numa preparação, tem células em bloco, né? Então, é claro que essas características, né, não me entendam mal, tornam a citologia neoplásica, o entendimento que existe célula neoplásica, às vezes de uma maneira até muito direcionada, certo? Mas quando tem pouco, quando a gente precisa realmente colocar em prática a citologia, a capacidade de cada profissional de entender a característica de uma célula neoplásica, é óbvio que eu preciso de uma boa preparação. E aí
é o que pesa bastante essa relação das amostras serem encaminhadas ao laboratório, né, com EDTA, o que normalmente não acontece. Então isso é um problema, é um baita problema, certo? Para nós aqui no hospital é um baita problema. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né? Daqui a pouco vocês vão entender até o que eu vou ironicamente comentar com vocês, tá? Então entendam, até o setor de microbiologia, né, a literatura coloca, né, essa relação de ter uma amostra heparinizada, claro, com todos os cuidados, né, de heparinizar, evidentemente para não contaminar. Então são exemplos aí, né, de 3 setores básicos do laboratório. Né? Hoje, inclusive, o nosso setor aqui no hospital, a gente não chama de bioquímica, né? O nome do setor é imunoquímica, porque, né, fazem tanto os testes da imunologia como da bioquímica, fazem num setor único. Perfeito? Então isso seria o ideal, né, para que acontecesse. Então, como eu comentei com vocês na aula passada, um dos detalhes importantes, né, para a gente já começar a pensar em transudato e exudato é a gente macroscopicamente entender essa amostra e já, claro, tentar relacionar, me perdoem mais uma vez, com o que eu falei para vocês, né, de uma maneira leiga, relacionar com a água, se é redistribuição de água, né, de transudato, ou então seria um líquido com uma característica mais purulenta ou até às vezes hemorrágica, certo? Que a gente pensaria no exudato. Então, macroscopicamente, quando a gente observa uma amostra, normalmente, né, quando ela tem um aspecto translúcido, seja ela, né, de uma tonalidade de cor amarelada ou às vezes um tom meio esverdeado, eu penso evidentemente em transudato. Mas vejam, é só uma observação, claro. Né? Outros exames terão um papel, né, definitivo nessa caracterização. Quando eu vejo um líquido, observo um líquido leitoso, nós normalmente pensaremos, né, num líquido aqui proveniente de um extravasamento de vasos linfáticos. A gente vai ver do tal do líquido quiloso, assim chamado quiloso ou pseudoquiloso, vai depender da característica bioquímica desta amostra. Os líquidos purulentos, evidentemente, a gente relaciona com processo inflamatório, certo? Normalmente infeccioso, e a gente vai entender que a característica hemorrágica de uma amostra teriam 2 finalidades básicas, né? Ou um raciocínio de trauma, ou então um raciocínio de líquido neoplásico, certo? A gente vai entender que tem uma característica forte aí, a tal da presença de uma grande quantidade de hemácias, né? De um líquido hemorrágico relacionado aos processos neoplásicos. Perfeito? Então, turma, uma das coisas que a gente costuma fazer aqui no nosso serviço é dar ao médico o entendimento, certo? De né, o que a gente chama de índice de cor. Então, é uma das primeiras, né, análises que a gente faz no líquido na citologia, é essa relação da caracterização do aspecto e da cor. Então, eu tenho um aspecto macroscópico, a gente viu na imagem anterior, e aí eu partiria para um detalhamento, né, um pouquinho mais relacionado à intensidade da cor, a característica da cor, né, colocando esse tal do índice de cor. Eu posso dizer para vocês que em outros serviços, né, que eu conheço, né, de amigos, né, que trabalham, de outros profissionais que trabalham, e até de alguns médicos relacionados, né, a análise de patologias, ou seja, os médicos que envolvem o diagnóstico de patologias com derrame cavitário, muitos não veem uma importância tão significativa na caracterização desse índice de cor, até porque quando o médico colhe, ele normalmente entende, né, a característica do líquido do paciente dele, porque obviamente ele colheu, observou, mas é claro que isso precisa estar registrado num laudo, certo? Até às vezes para uma análise futura, o médico colheu hoje, mas às vezes vai reavaliar um paciente e vai reavaliar um exame de um laboratório, de um exame que foi feito, sei lá, 6 meses atrás. Então, existe a caracterização, certo? Porque ele não vai lembrar, muito provavelmente, do que ele fez, né, 6 meses atrás. Então, existe a caracterização num laudo. Olha, a característica do líquido era, né, límpido, amarelo e com índice de cor 0,5, por exemplo, né? Padrão 5. Então, ele mais ou menos entende essa relação, tá? É uma maneira de caracterizar. Então, aqui, turma, já começa, né, a nossa parte de laboratório.
Então, vamos lá, de uma rotina de laboratório. Mas a gente está falando das amostras, basicamente. Então, a caracterização de aspecto e cor se torna bastante importante, principalmente para a gente entender, mais uma vez eu chamo a atenção, né, de uma maneira leiga. Água ou então, né, tem uma característica purulenta. Então, quando a gente recebe as amostras, geralmente assim, ó, na seringa, né, que não tem aí dentro, infelizmente, EDTA, certo? Não tem heparina. Então, muitas vezes, quando tem células, elas acabam fazendo, né, uma fibrina, acabam, vamos lá, coagulando, digamos assim. Então, isso é um prejuízo para a citologia, claro. Mas eu estou falando que quando eu observo macroscopicamente uma amostra, se ela está, né, límpida ou turva, evidentemente eu penso que tem dentro dessa amostra, né, um componente sólido, que é o que vai turvar uma amostra, certo? Então, um macete que eu normalmente passo para os meus alunos é essa relação da marcação, né, que tem da graduação na seringa. A gente está vendo aqui o 5, 10, o 15. Então, quando a gente gira essa seringa, ó, tá, para o outro lado, e eu continuo, né, eu consigo visualizar o 5, 10 e o 15, eu entendo que este líquido aqui tem um padrão, né, mais límpido, vamos dizer assim, né, do que turvo. Porque se tivesse turvo, evidentemente eu não conseguiria, né, enxergar a graduação da seringa. Então, é uma maneira, né, bem, vamos lá, até meio boba, né, de entender se esse líquido está turvo ou não, certo? Então, essa é uma das boas maneiras. Aqui o líquido que eu coloquei para vocês com o aspecto macroscópico, né, o líquido leitoso. Então, a gente vai entender que esse aspecto quiloso, né, vem de quilomicrons, que evidentemente tem aí uma concentração, normalmente quando é chamado de quiloso, uma concentração absurda, né, ou extremamente alta de triglicerídeo. Perfeito? A gente vai abordar, né, quando for falar de rotina. As amostras hemorrágicas. Então, turma, eu já posso falar para vocês, ó, vejam aqui também, né? Aqui está numa Falcon, né, num tubo Falcon. A gente vê aqui o 2, o 3, ali a graduação. Quando eu viro ele, nitidamente eu não consigo mais visualizar. Então, eu entendo, claro, né, que essa amostra tem uma tonalidade de cor vermelha e, evidentemente, turva, ou, né, um aspecto hemorrágico, certo? A gente vai abordar isso que quando é de um trauma, ele tem normalmente o líquido, né, seja peritoneal ou pleural, ele tem um aspecto assim mais diluído, vamos dizer assim. Quando a gente pensa na possibilidade de uma, né, metástase, de um neoplásico, geralmente a concentração de sangue é muito mais intensa, né? Só lembrando, o câncer, né, vai fazer a tal da angiogênese, novos vasos, né, vão cercar essa massa tumoral e às vezes quando rompe essa cápsula, né, vamos dizer assim, tumoral, uma grande concentração de sangue extravasa para a membrana, entre as membranas, né, e aí acaba acontecendo a presença de um líquido bastante viscoso em relação à concentração de massas, né, ou de sangue total, certo? Então essa é uma característica aí do tal do líquido hemorrágico. E aqui a gente vê uma amostra purulenta. Então vejam, né, na própria coleta, aqui como eu comentei com vocês, claro, o médico já observa a amostra, já pensa na possibilidade, tudo que ele quer, na verdade, é entender o porquê esse paciente fez o derrame cavitário, e então é claro que a primeira observação ele já cria muitas hipóteses diagnósticas na cabeça dele, para pensar o porquê esse paciente fez o derrame. Então, quando é purulento, claro, o médico se assusta, assim, né? Tem já uma preocupação única com o paciente, porque entende que se existe um processo infeccioso numa cavidade, dá para entender o risco para o paciente, certo? Então, em relação a processos sépticos, por exemplo, né, turma, vamos lá, a gente vai falar de doença, mas enfim, né, eu tenho uma cavidade, um líquido purulento, com um monte de bactérias, é muito fácil entender que essas bactérias, para atravessarem uma membrana, cair no sangue e fazer um processo séptico no paciente, fazer a sepsis no paciente, é um tapa, entendam assim, né? Então, a preocupação, né, desses processos de peritonite, por exemplo, infecciosa, o índice de mortalidade é bem significativo, certo? É o que normalmente a gente vê aqui no hospital, da preocupação, né, dos clínicos.
Então, como eu comentei com vocês, as amostras, certo? A primeira diferenciação importante que a gente vai buscar é um líquido de transudato ou é um líquido de exudato? Então, essa característica a gente já viu aí abordando o aspecto e a cor, pensando na característica do líquido, nós ainda não falamos da dosagem bioquímica, mas já entendam, né, a diferenciação entre os dois. Todas as literaturas, claro, abordam características, né, da amostra transudato, da amostra de exudato, para tentar fazer essa diferenciação. Né? Então, está aqui, por exemplo, a proteína, como eu comentei com vocês, a concentração de glicose, a concentração de LDH, tudo isso a gente vai abordar, evidentemente, quando for falar de setores, né, que analisam essas amostras biológicas no laboratório. Perfeito? Então, mais uma vez, né, a relação de quais seriam as patologias que envolvem um transudato, quais seriam as patologias que envolvem um exudato, que é, como eu comentei, tudo... Desculpem, né, teve uma pequena interrupção. Mas então, como eu falei, é tudo que o médico, na verdade, busca, é entender o porquê o paciente fez, né, o derrame cavitário. Então, a gente vê aqui, por exemplo, um paciente, certo? Que tem uma ascite bastante significativa. Essa amostra irá para o laboratório, a gente vai analisar numa rotina laboratorial. Evidentemente, o paciente tem a descrição, né, que o médico vai extrair dele toda a parte clínica, entender o porquê, né, da provável ascite que esse paciente fez, né, em relação às características do paciente, se ele tem alteração disso, alteração daquilo, que é, na verdade, a anamnese. Associado aos exames de laboratório, o médico vai entender qual a patologia, na verdade, que esse paciente desenvolveu, para que ele fizesse como consequência da doença, no caso desse paciente, a ascite, certo? Então, é basicamente, turma, o que a gente vai abordar aí nas próximas aulas, ok?